Olá, meu caro viajante cansado, e seja bem-vindo a este cantinho aconchegante da história. Antes de começarmos nossa jornada de volta aos leitos de palha e aos boticários empoeirados da época medieval, eu queria te dar as boas-vindas, caro ouvinte. Seja você alguém aninhado debaixo das cobertas, pronto para pegar no sono, ou simplesmente procurando relaxar com uma contação de histórias calma, fico muito feliz que você tenha escolhido se juntar a mim esta noite. Se não se importar, adoraria saber de que parte do mundo você está me ouvindo e que horas são por aí agora. É sempre um prazer ver a comunidade diversificada de entusiastas de história reunida aqui. Mas, por agora, vamos deixar o estresse do mundo moderno derreter enquanto viajamos de volta a um tempo onde uma simples dor de dente poderia se transformar em uma ameaça de vida, e a linha entre a cura e o veneno era perigosamente tênue. Uma era em que a doença não era vista como um problema biológico, mas como um desequilíbrio cósmico, um pecado a ser purgado, ou a simples e má sorte de ter nascido sob uma estrela desfavorável. Imagine, por um momento, acordar com uma febre, sua cabeça lateja, seu corpo dói e um calafrio percorre sua espinha. Hoje, você poderia tomar um analgésico, beber um pouco de água e, se a situação piorar, consultar um médico que entende de germes, vírus e antibióticos. Mas na Idade Média, esse mal-estar inicial era o começo de uma jornada incerta e aterrorizante. Uma jornada que o colocaria nas mãos de curandeiros, cujas teorias hoje nos pareceriam mais com magia do que com medicina. Para entender a medicina medieval, devemos primeiro esquecer tudo o que sabemos sobre biologia. O conceito central que governou o pensamento médico por mais de 1000 anos foi a teoria dos 4 humores, herdada dos antigos gregos. Acreditava-se que o corpo humano era composto por 4 fluidos principais, ou humores: o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. Cada humor estava associado a um dos 4 elementos: ar, água, fogo, terra, a uma das 4 estações e a qualidades específicas: quente, frio, úmido e seco. Uma pessoa saudável, segundo essa teoria, tinha seus 4 humores em perfeito equilíbrio. A doença, portanto, não era causada por um invasor externo como uma bactéria, era um desequilíbrio interno. Se você tivesse febre, provavelmente era um excesso de sangue, que era quente e úmido. Se estivesse pálido e apático, talvez tivesse um excesso de fleuma, que era fria e úmida. Se estivesse irritado e com icterícia, um excesso de bile amarela, quente e seca. E se sofresse de melancolia ou depressão, era certamente um excesso de bile negra, fria e seca. Toda a prática médica girava em torno de uma única meta: restaurar o equilíbrio. E os métodos para fazer isso eram, na melhor das hipóteses, invasivos, e na pior, mortais. Cada tratamento, cada diagnóstico e cada poção que encontrarmos em nossa jornada se baseia nesta ideia fundamental de um corpo que precisava ser drenado, purgado e reajustado como um instrumento musical desafinado. Com sua febre aumentando, você precisaria de ajuda. Mas a quem você recorreria? Na Idade Média, não existia um médico. Havia um verdadeiro mercado de curandeiros, e o tipo que você consultava dependia inteiramente de sua riqueza e status social. No topo da pirâmide estava o médico physician. Ele era um homem educado em uma universidade, como Salerno, Montpellier ou Bolonha. Ele lia os textos clássicos em latim e entendia a complexa teoria dos humores. No entanto, ele raramente tocava em um paciente. Seu trabalho era de diagnóstico. Ele era um consultor, um teórico. Ele observaria, faria perguntas e, o mais importante, examinaria a urina do paciente. Depois, prescreveria um tratamento, que seria executado por outros. Apenas os muito ricos, reis, bispos e nobres podiam pagar por seus serviços. Um degrau abaixo estava o barbeiro cirurgião, barber surgeon. Este era o profissional prático. Originalmente, os barbeiros, com suas navalhas afiadas, eram os únicos com as ferramentas e a habilidade para realizar pequenos procedimentos.
Eles não só cortavam cabelo e faziam a barba, mas também extraíam dentes, tratavam feridas de batalha, colocavam ossos no lugar e, o mais importante, realizavam a sangria. Eles eram os homens do fazer, os trabalhadores manuais da medicina, e eram muito mais acessíveis para a classe média. Em seguida, vinha o boticário, apothecary. Pense nele como o farmacêutico medieval. Ele tinha uma loja cheia de potes de cerâmica e frascos de vidro, repletos de ervas secas, especiarias exóticas, minerais e ingredientes de origem animal. Ele preparava as poções, pomadas e cataplasmas prescritos pelo médico. Mas ele também oferecia seus próprios conselhos e vendia remédios diretamente para aqueles que não podiam pagar por um diagnóstico formal. E, finalmente, para a grande maioria da população camponesa, havia a mulher sábia ou o homem astuto, cunning man. Estes eram os curandeiros locais, cujos conhecimentos eram passados de geração em geração. Eles não liam latim, mas conheciam as propriedades de cada erva na floresta. Eles misturavam remédios populares com encantamentos e orações. Para um aldeão comum, o toque de uma mulher sábia era a única forma de medicina que eles conheceriam em toda a sua vida. A igreja muitas vezes os via com desconfiança, temendo a bruxaria. Mas para o povo, eles eram uma parte essencial e confiável da comunidade. Com a escolha do seu curandeiro feita, vinha o diagnóstico. E era um processo que dependia menos de exame físico e mais de observação esotérica. A ferramenta de diagnóstico mais importante era, sem dúvida, a uroscopia, a análise da urina. O médico segurava um frasco de vidro com a urina do paciente contra a luz, examinando sua cor, consistência e até mesmo o cheiro e o sabor. Existiam complexos mapas de urina, rodas coloridas que ligavam diferentes tons de amarelo, vermelho e até preto a doenças específicas e desequilíbrios humorais. A urina não era apenas um resíduo, era vista como uma janela para a alma e o corpo. Outra ferramenta crucial era a astrologia. Acreditava-se que os planetas e as estrelas exerciam uma influência direta sobre a saúde humana. Cada parte do corpo era regida por um signo do zodíaco. O médico consultava um almanaque para determinar a posição dos corpos celestes no momento em que o paciente adoeceu. Tratar uma parte do corpo quando a lua estava no signo zodiacal correspondente era considerado extremamente perigoso. O cosmos era o paciente final. Além disso, o médico examinava o pulso, não para medir a frequência cardíaca, mas para sentir qualidades sutis que ele acreditava estarem ligadas aos humores. Havia dezenas de tipos de pulso descritos, como o pulso de formiga ou o pulso gazela, cada um indicando um problema diferente. Era uma arte, não uma ciência. O método mais comum era a sangria, bloodletting. Acreditava-se que remover o sangue em excesso restauraria o equilíbrio. O barbeiro cirurgião faria uma incisão em uma veia, geralmente no cotovelo, e drelaria uma quantidade de sangue em uma bacia. Alternativamente, eles poderiam usar sanguessugas, aplicando as criaturas famintas na pele do paciente para sugar o sangue. A sangria era usada para tratar quase tudo, desde dores de cabeça até a peste. Infelizmente, muitas vezes enfraquecia um paciente já doente, tornando-o mais suscetível a infecções. Se o problema fosse um excesso de um outro humor, a purga era o caminho. O paciente recebia eméticos potentes para induzir o vômito ou laxativos fortes para limpar o corpo. A ideia era expelir o humor doente através de qualquer orifício disponível. As poções do boticário também eram centrais. Elas continham uma mistura de ervas com propriedades conhecidas, como casca de salgueiro, uma fonte natural de aspirina para a dor. Mas também podiam incluir ingredientes mais bizarros, baseados na doutrina das assinaturas. A crença de que a aparência de uma planta indicava seu uso. Ervas em forma de pulmão para problemas respiratórios. Nozes para o cérebro. Algumas receitas incluíam pós de pedras preciosas, partes de animais e, em casos extremos, até mesmo esterco ou urina, acreditando que continham propriedades curativas. Se a sua condição exigisse cirurgia, uma frecha para remover, um osso quebrado para consertar ou uma perna gangrenada para amputar, você entraria em um mundo de dor inimaginável. Não havia anestesia geral. O paciente recebia vinho forte, ópio ou uma poção de ervas soníferas, mas isso apenas entorpecia os sentidos. Ele estava, na maioria das vezes, consciente.
A cirurgia era um espetáculo de velocidade e força bruta. O paciente era segurado firmemente por assistentes, enquanto o barbeiro cirurgião trabalhava o mais rápido possível. A amputação de um membro podia ser concluída em menos de 1 minuto. A velocidade não era apenas para minimizar a dor, mas também o choque e a perda de sangue. As ferramentas eram assustadoras. Serras, brocas e facas que não eram esterilizadas. O conceito de germes era desconhecido. A infecção pós-operatória era tão comum que o pus era muitas vezes visto como um bom sinal. Pus louvável, eles o chamavam, acreditando que era o corpo expelindo os maus humores da ferida. A cauterização, queimar a ferida com o ferro em brasa para estancar o sangramento, era uma prática comum e agonizante. A trepanação, o ato de perfurar um buraco no crânio, era realizada para aliviar a pressão no cérebro ou, acreditava-se, para permitir que espíritos malignos escapassem. Surpreendentemente, a análise de crânios medievais mostra que algumas pessoas sobreviveram a este procedimento aterrorizante. A sobrevivência a qualquer cirurgia era, em grande parte, uma questão de sorte, da constituição do paciente e, como eles acreditavam, da vontade de Deus. Diante das doenças comuns, a medicina medieval era um jogo de azar. Diante de epidemias em massa, ela era completamente inútil. Doenças como a varíola e o sarampo varriam as populações, mas nada se compara ao horror da peste negra. Quando a peste bubônica atingiu a Europa em meados do século XIV, ela desafiou toda a compreensão médica. Não era um desequilíbrio de humores, era um apocalipse. Os médicos não tinham respostas. Eles tentaram sangria, purga e poções, mas nada funcionou. Eles aconselhavam as pessoas a queimar ervas aromáticas para purificar o ar ruim, miasmas, que eles acreditavam ser a causa da praga. Alguns usavam as famosas máscaras de médico da peste, com os seus bicos longos cheios de ervas, numa tentativa desesperada de se protegerem. A falha total da medicina em combater a praga levou a população a buscar outras explicações. A doença era vista como uma punição divina pela pecaminosidade da humanidade. Multidões de flagelantes viajavam de cidade em cidade açoitando-se em penitência pública. Grupos minoritários, especialmente os judeus, foram tragicamente usados como bodes expiatórios e massacrados, acusados de envenenar os poços. A peste negra expôs a fragilidade não só do corpo medieval, mas de toda a sua estrutura social e intelectual. É fácil olhar para a medicina medieval e ver apenas trevas, ignorância e dor. E, de fato, para muitos, foi exatamente isso. No entanto, mesmo neste mundo de curas brutais, as sementes da medicina moderna estavam sendo plantadas. As universidades, embora presas à teoria ou moral, estabeleceram a medicina como uma disciplina acadêmica. Os boticários, com seu conhecimento enciclopédico de ervas, lançaram as bases para a farmacologia. Os cirurgiões, através da experiência brutal no campo de batalha, desenvolveram técnicas práticas para tratar traumas. E talvez o mais importante, a Idade Média viu o surgimento dos hospitais. Originalmente, eram instituições de caridade administradas pela Igreja, mais focadas no cuidado espiritual e no conforto dos moribundos do que na cura. Eram lugares de hospitalidade, não de tratamento. Mas lentamente eles se tornaram centros onde os doentes podiam ser observados e cuidados, e onde o conhecimento prático podia ser acumulado. A medicina medieval não deve ser julgada pelos seus fracassos, mas compreendida como um passo necessário em uma longa e árdua jornada. Cada teoria errada, cada tratamento fracassado era uma lição aprendida da maneira mais dura. Eles fizeram o melhor que podiam com o conhecimento que tinham, lutando contra o sofrimento com uma mistura de razão, fé e tradição. Então, da próxima vez que você tomar um simples comprimido para uma dor de cabeça, reserve um momento para apreciar a jornada silenciosa de séculos que tornou esse pequeno ato de alívio possível. Lembre-se daqueles que enfrentaram a doença com coragem, armados apenas com orações
e poções de ervas, esperando um amanhecer que traria o alívio. Obrigado por se juntar a mim neste cantinho aconchegante da história. E lembre-se, se você gostou do nosso tempo juntos, eu adoraria se você se inscrevesse e compartilhasse essas histórias. Mas por enquanto, desejo uma boa noite. Fique seguro, fique saudável e nos vemos na próxima para outra jornada ao passado. Bons sonhos!